humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, pois tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, toda igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. O vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Oramos e vemos, ficamos cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, pois tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, toda igual não há. Pois tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, toda igual não há, igual não há. Oh Senhor, não há ninguém que seja como tu, Senhor. Tu és o único, tu és digno, Senhor. Tu és o alicerce da igreja, Pai. Tu és a rocha inabalável em quem estamos firmados, Senhor. É o Senhor que nos dá sustento, é quem nos dá força, Senhor, para superar todas as batalhas. É aquele que nos mantém de pé, Senhor, nos momentos mais difíceis. Oh, aleluia!
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é Deus. Deus é Deus. Sim, Senhor, és Deus hoje, Deus ontem, e para sempre será. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória, glória, glória. Santo, santo é o Senhor. Vamos celebrar alguém neste momento. Vamos celebrá-lo com alegria em nome de Jesus. Vamos com nossas palmas. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Tudo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move
adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira os pés do chão, tira os pés do chão. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira os pés do chão, tira os pés do chão, tira os pés do chão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o Senhor nos dá força para nós conseguirmos continuar. Oh, aleluia, aleluia. Descer comigo e se me explorar com as águas do rio, então subirei como na manhã. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como a mão do teu poder. Quando eu e o meu orgulho descer comigo e se
E fazer todos os desafios, alcançar resultados em nome de Jesus. Que a tua bênção continue neste lugar, transformando a nossa vida, ampliando a visão e o entendimento, para que nós possamos saber o que fazer com excelência, para cumprir a função dentro da congregação, mas com mais excelência, cumprir a missão fora da congregação, em nome de Jesus. Pessoa pela qual o Senhor pode contar com a nossa vida para cumprir os teus propósitos aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Momento do milagre. Vamos lá. Você vai colocar a mão no local de enfermidade, se tem condições. Se não tiver, põe a mão no coração, mas também pode colocar a mão no coração quem tem algum problema que tenha afligido a sua vida, tirado você do sério, ou você que tem algum vício e quer se libertar. Então põe a mão no coração. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, o Deus do milagre vai operar em tua vida e trazer o resultado que você deseja e precisa, em nome de Jesus. Ó Deus da minha vida e Senhor da minha alma, neste momento, ó Pai, que nós estamos, ó Deus, no momento do milagre, para que possamos, ó Pai, ser testemunha viva do Senhor diante dos homens, para que vejam, ó Pai, que o Deus pela qual entregamos a nossa vida é o Deus de resposta,
É um Deus que faz milagre na vida daqueles que creem. E nesta hora, Senhor, eu te peço, vem agora, Senhor, com tuas mãos poderosas, para trazer, ó Pai, a bênção que solucione este problema que tem afligido esta vida, que tem deixado, ó Pai, esta pessoa desanimada, prostrada, pessimista. Deus venha trazer a solução, seja, ó Pai, o problema que for, financeiro, no trabalho, em casa, seja o problema, Senhor, de aposentadoria, pensão, seja uma dívida que tem para pagar, o dinheiro para receber. Venha, ó Pai, operar o teu milagre para a solução deste problema. Venha, ó Deus, aliviar esta pessoa dessa tensão e desta preocupação. Principalmente essa vida que não sabe o que fazer, que não sabe, ó Deus, o caminho a percorrer. Então mostra, Pai, como o Senhor diz lá no Salmo 128, porque aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, conselhos e orientações, será bem sucedido, vai dar certo. Então prepara, Deus, o caminho de vitória, de resolver a questão que está passando e enfrentando. Ora, Pai, também por esse que tem algum vício e quer se libertar. Venha, Deus, agora purificar essa célula dependente, ó Pai, do tabaco, do álcool, das drogas, para que essa pessoa não tenha mais essa dependência, que não venha sentir, ó Deus, aliviada, tranquila, após o uso, ou quem sabe no momento, mas que sinta mal, porque o seu corpo não vai mais depender deste vício, porque o Senhor faz a libertação completa na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Também eu peço, Deus, se tem alguém aqui nesta noite, nesta oportunidade, que fala muito palavrão e não fez, pessoa que estressa a dor, fica nervoso, nervosa, com facilidade, venha controlar os medos desta pessoa e purificar suas cordas vocais e língua, para que saiam palavras que edificam, para que saiam palavras que abençoam, em nome de Jesus. Abençoa também, meu Pai, esta vida que está doente, que está sofrendo com enfermidade, esta pessoa, Deus, que tem uma dor, que está, Senhor, há tempo no seu corpo, um deslocamento, esta vida, ó Pai, que sente dor no frio, tem reumatismo, essa enfermidade, ó Pai, que é uma inflamação, uma luxação, essa enfermidade, ó Deus, que está nas glândulas, que atrapalha o metabolismo, que impede, ó Pai, a digestão, que descontrola a pressão arterial e a glicemia. Venha, Deus, agora abençoar de forma poderosa para curar o aparelho respiratório, digestivo, a visão da pessoa, o que afeta, ó Pai, os aparelhos da visão. Deus abençoa essa vida que tem intestino preso. Vai operando, ó Pai, nesta hora, agindo, Deus, curando inflamações no estômago, no intestino. Essa pessoa que tem gastrite, essa pessoa que tem refluxo, esta vida, Senhor, que tem dores e mal-estar, dificuldades para andar, falar,
paz, ó Deus, para dormir, que só dorme com poder de remédios. Vem, ó Pai, trazer a cura sobre esta vida que tem, ó Pai, medicamentos controlados. E já vem anos, ó Deus, tomando. Que o Senhor venha abençoar de forma poderosa, trazendo a cura divina. Porque eu peço, ó Deus Todo-Poderoso, que as tuas mãos invisíveis e poderosas penetrem entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, e esmaga esta doença, esta enfermidade, esse tumor. Esmaga, meu Deus, agora esta doença que tem trazido, ó Pai, problemas para esta vida. Em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus de milagre. E se tudo isso que está acontecendo é no campo espiritual, então venha trazer a libertação. Tirar, meu Pai, essa força contrária, maligna, que tem provocado tudo isso, o vício, a doença, e causado os problemas, para que esta vida seja liberta pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Senhor Deus, eu creio no teu milagre e tenho certeza que neste momento o Senhor está operando, está abençoando cada um de nós que nos encontramos aqui na congregação. Mas também o Senhor está abençoando a esta pessoa que participa deste culto lá na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com as palmas e os lábios, glorificar o nome do Senhor, porque a Ele seja a honra, a glória, o domínio para sempre. Amém. Amém. Nós vamos ver a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 41. Vamos ver a partir do versículo 33. Gênesis 41, a partir do versículo 43. Pode ligar. Deixa. Glória a Deus. Gênesis 41, a partir do versículo 43. Agora, pois, escolha Faraó um homem, ajuizado no estado, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha administradores sobre a terra, e toma a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado no estado como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente
no trono, eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém. Amém? Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui mais essa vez, cultuando e adorando o Senhor, nesse quarto domingo de um mês que tem 5, que a gente então realiza o domingo do fortalecimento. Tem muitas pessoas não valorou, mas lá na frente vão precisar dessa força, né? Para superar alguma coisa, para atravessar uma situação. Porque a gente tinha, quando tinha o mês de 5 domingos, a gente vinha no quarto domingo, vai ter culto agora. Aí fazia um culto. Mas Deus deu uma direção para a gente fazer o domingo do fortalecimento. E tem muita gente precisando disso. Inclusive, eu disse que tem uma pessoa que perguntou: por que você não veio na igreja? Eu tenho sentido fraqueza. Por que não veio no fortalecimento? Né? Chega o domingo de fortalecimento, eu não vejo a pessoa aqui. Eu não vejo a pessoa aqui na igreja. Então vai perecer mesmo. Porque se a pessoa não busca o fortalecer do Senhor e na força do seu poder, ela vai se complicar mediante alguma situação. Né? Parece que algumas pessoas, quando tem os 5 domingos, eles tiram para viajar. Né? Eu recebi algumas pessoas nos atos: eu estou não sei aonde, eu estou viajando não sei para onde. Tá bom, né? Que a igreja não tem corrente para amarrar as pessoas no pé da cadeira. Porque quem vem na igreja vem porque quer vir. Eu tenho que sentir vontade de vir e sentir bem de estar aqui. E principalmente se é um culto que eu preciso dele. Porque o 5º domingo, o 4º domingo, quando nós temos 5, a gente precisa desse culto de fortalecer. Quem é que precisa fortalecer? Todos nós precisamos. Desde eu que sou o líder principal da igreja, a você que está começando agora a frequentar, precisa de fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Porque nós só vamos conseguir romper barreiras, dificuldades, atravessar situações no Senhor. Sem ele a gente fica parado no carro. Mas isso aí mais à frente nós vamos falar na hora que for participar do alimento, do fortalecimento. Nós estamos nessa campanha. Você que vem aos domingos, está marcando, ele deve ter marcado aí na sua carteira. Ser feliz na administração. Se você está desde o dia 1º do 5, ou na semana que nós começamos a campanha, no dia 1º foi o dia do trabalhador, e aí no domingo a gente começou para quem vem nos domingos, e fomos marcando. Nós já estamos no penúltimo elo. Semana que vem é o último elo. É o elo de colocar em prática, ser feliz na igreja por mais uma aula. Mas quanto tempo nós estamos na igreja e você não está com uma alma? Só está você. Mas vem aí Missão Setembro, onde todos nós teremos que trabalhar. Todos nós. Casa de paz vai deixar de ser fixo para ser móvel. E no culto de missões, ó, nome, fulano de tal, você está aqui ou não? Nós vamos te avisar, se você não tiver aqui, ó. A casa do Pai vai ser na sua casa. Então, comece a orar, jejuar, para que você tenha, no mínimo, 10 famílias lá, nas 3 semanas,
que a casa de paz vai ser realizada. Que nós vamos tirar um dia de culto de missões. Mas isso aí eu vou estar falando a partir do final da campanha, todo mês de julho, quarto e domingo, vamos falar da missão 70. Quarto e domingo. Para que todos nós possamos estar preparados para quando sair a nossa vez, a gente falar, não deu, não consegui, não sei o que aconteceu. Não, tem que dar. Porque se a gente tiver no Senhor, vai dar certo. Em nome de Jesus. E vai sair o nome todo mundo. Todo mundo vai saindo. E a gente vai fazendo. Vai fazendo. Quando terminar todos, volta no primeiro, onde começou. E assim vai. Está na igreja com mais uma alma, né? É o último elo. Mas vamos falar aqui desse penúltimo. Ser feliz na administração. Administrar com prosperidade. Então nós estamos falando sobre José. Esse José foi filho de Jacó. José administrou 3 lugares. Ele administrou a casa do Potifar, o cárcere onde ele ficou preso e depois toda a terra do Egito. E em todos os 3 lugares ele foi bem sucedido. Ele foi um administrador que mudou a história de cada lugar onde ele passou. Mas por que isso aconteceu? Porque José, quando ele foi para a casa do Potifar, o que a Bíblia fala? O Senhor era com ele. Quando ele foi parar na prisão injustamente, a Bíblia fala a mesma coisa. O Senhor era com ele. E agora, sendo escolhido pelo o líder do mundo daquela época, Faraó, porque o Egito era como a capital do mundo daquela época, ele mesmo disse: acharei porventura um homem como esse, em que há o Espírito de Deus. Quer dizer, o próprio Faraó viu isso na pessoa de José. Mas tudo isso porque José não era uma pessoa comum, mas era uma pessoa que Deus andava com ele, não ele andava com Deus. Na quarta-feira, Deus deu para nós uma direção, mencionando que há uma diferença de quem anda com Deus e quem Deus anda com ele. Qual é a diferença? Aquela pessoa que ela anda com Deus, as influências externas podem mudar o seu comportamento e atitudes para o lado negativo. A pessoa que ela anda com Deus, de repente ela começa a andar com uma pessoa que não tem Deus. De repente ela começa a agir como aquela pessoa que ela passou a andar com ela. Ela começa a se comportar como aquela pessoa se comporta. Ou ela vai fazer parte de um lugar onde as pessoas não temem a Deus, não fazem a vontade de Deus, trabalhar num lugar, numa turma, daí um tempo ela está igual às pessoas daquele lugar. Falando as gírias, falando palavrão, falando nome feio, mentindo, sendo hipócrita, porque é um lugar que mudou o seu comportamento, que ela andava com Deus, mas Deus não andava com ela. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E as igrejas, tá assim, ó, de gente que anda com Deus, mas Deus não tem andado com elas. Por isso que eles são aquele tipo de crente frio, fraco, sem visão de Deus. Deus não pode contar com essa pessoa para os seus propósitos na terra. É aquela pessoa fraca que não consegue fazer nada para Deus. Está na igreja, ó, anos e anos. Ó, faz isso aí. Eu tenho que ser o quê? Ó, meu Deus, eu quero ser.
Porque o comportamento da pessoa que anda com Deus é um comportamento de criança. É sempre uma criancinha na fé. Ela é sempre criancinha na fé. Criança não consegue cumprir propósito. Mas adulto sim, consegue cumprir propósito. Mas se ela só anda com Deus, então ela não amadurece. Não amadurece a sua fé. Não fortalece na visão do propósito pela qual Deus a trouxe para a sua presença. E caminhou. E caminhou. Era mais ou menos o que acontecia com a família de José, com seus irmãos. Porque o pai ensinava todos a mesma coisa. Tudo que Deus tinha falado com teu avô Abraão, com teu pai Isaac, os seus irmãos entravam aqui sem editar. Mas José não. José procurava observar, guardar. Ele procurava aprender aquilo que lhe era ensinado. E isso fez o quê? Diferente de todos os seus irmãos. José tinha sonho, tinha uma visão ampliada. Não sei se você observa que aqui nós olhamos, quando vocês olham comigo, eu falo, Deus, amplia a nossa visão, amplia o nosso entendimento. Porque muitas pessoas têm a visão assim, ó. Hoje está acabando o tipo de transporte, tração animal. Está acabando. Belo Horizonte e até na cidade do interior. Então põe um cavalo para puxar a carroça. E o que é que põe no cavalo? Uma viseira. Ele só via assim, ó. Ele só enxergava aqui. Ele não enxergava para cá. E nisso ele era o quê? Manipulado. Porque ele não tinha uma visão ampliada. Ele tinha uma visão só. Que a viseira dava a condição de enxergar. Porque ele só olhava aqui. Ele não tinha uma visão ampliada. Ele não enxergava direito. Assim é a gente, que só anda com Deus. E Deus não anda com a gente. A nossa visão é assim. A gente não tem uma visão ampliada. Era a visão que tinha os irmãos de José. A visão deles era de ficar cuidando dos animais para o pai. Só isso. Os deixava satisfeitos. Mas José, pelo agir de Deus na vida dele, ele teve a visão o quê? Ampliada. A visão dele se ampliou, cresceu, fortaleceu. A visão dele, ó, foi poderosamente ampliada. E a partir daí, não, a água, né? Aí, irmãos, a partir daí, estava fazendo uma coisa ali, e a água, vamos tomar aqui. Olhando. A partir daí, José tinha sonhos e projetos de não ser igual aos irmãos dele, de ser muito mais do que ele era e do que toda a sua família era. Aí ele contava o sonho, contava os seus projetos, o que ele queria ser, onde ele queria chegar. O que aconteceu? Ele começou a ter problema dentro da própria casa, que os irmãos passaram a odiá-lo, de tanta inveja, por causa do que ele sonhava, do que ele falava. Eles ficaram todos, né? Que isso, esse cara? O sonhador, ele foi apelidado de o sonhador. E quando o pai fez uma túnica galar de mangas compridas e entregou para José, aí a turma começou a odiar ele mais ainda. A turma começou a perseguir mais ainda. E uma certa vez os seus irmãos estavam cuidando dos animais numa terra
distante, e o pai falou: meu filho, vai lá, vê o que está acontecendo com seus irmãos, como eles estão. E toda vez que José ia olhar o que os irmãos estavam fazendo, ele não trazia má notícia, ou aliás, boas notícias do que eles estavam fazendo. Então José era como o dedo duro, que ele chegava lá e falava: ó, fulano de tal estava fazendo isso, fulano de tal estava fazendo aquilo, fulano de tal estava fazendo só coisa errada para o pai. E aí o pai dava uma bronca, uma dura nos seus irmãos, porque José chegava e dava um relatório do que os seus irmãos estavam fazendo. Mas aí eles estavam numa terra distante, e José foi, encontrou eles. E eles então olharam: opa, nós estamos distantes, lá vem o sonhador, vamos acabar com ele. E o que eles queriam era pôr a mão naquela túnica. E José, quando vestido com a túnica, a primeira coisa que eles fez foi José chegar, eles agarraram ele, rasgaram aquela túnica. E um dos irmãos diz: vão matar, vão acabar com ele. Mas o Rubens, instinto primogênito: não, vamos jogar ele dentro dessa cisterna e amanhã a gente vê o que a gente faz com ele. Aí jogou José dentro da cisterna. E José passou uma noite inteira dentro da cisterna. No dia seguinte, viu uma caravana indo para o Egito. Eles pegaram José, tirou ele da cisterna e vendeu ele para aquela caravana, para ir para uma terra distante, desconhecida, para lá ele morrer. Só que José não morreu. Entrou naquela terra como escravo, foi para a feira, como mercadoria, para ser comprada. Aí foi comprado por Potifar. Deus abençoou a vida dele. De repente ele vai parar na prisão injustamente, e naquela prisão ele se torna chefe dos carcereiros, e Deus prospera ele dentro daquela prisão. E no final da história, ele ainda foi esquecido pelo copeiro-chefe, por José interpretar o seu sonho. Então, por que Deus era com José e não José era com Deus, com os seus irmãos? Porque José, primeiro, agradava o Senhor. Ele procurava agradar a Deus. E qual forma que ele agradava o Senhor? Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o caminho é como entregar o destino, a vida nas mãos do Senhor, e confiar no Senhor. Porque tem pessoas que entregam nas mãos do Senhor o seu destino, mas quando alguma coisa que Deus o conduz e não lhe agrada, ele toma na mão de Deus e fala: não, vou andar do meu jeito agora. Por isso que já tem 2 meses que eu tenho pregado na Semana do Espírito Santo, dizendo: assim diz o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. A pessoa entra na carne com muita facilidade, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quando nós entramos na carne, o Espírito de Deus fica impedido de agir. Ele não age. E deixa a gente se lascar. Sabe por quê? Porque a vontade da carne está sobrepondo a vontade do Espírito na nossa vida. Já tem 2 meses que eu estou falando sobre isso. E eu acredito que o mês que vem, se tivermos a oportunidade de falar de novo. O Espírito de Deus não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. As pessoas entram na carne com muita facilidade, principalmente a igreja dessa geração. A igreja dessa geração tem entrado na carne com muita facilidade. Começa a praticar mais a carne na normalidade. Enquanto na nossa geração, quando a gente chegou na igreja e começou a caminhar com Deus, meu pai, a gente tinha temor, aquela coisa, entendeu?
Quando nós começamos. Hoje as pessoas têm sentido muito mais fácil. E muito normal andar errado. Às vezes até na liderança da igreja. Até na liderança da igreja. E esse é o pior. Mas nós vemos que José, Deus andava com ele, por quê? Porque ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor. E ele confiava no Senhor o seu destino. E qual foi o destino de José? Primeiro, ser invejado e odiado dentro de casa. Você já imaginou? Você morando numa casa, e a casa dele era muita gente, porque Jacó teve 12 filhos, teve filha. Então a família de Jacó era muito grande, morava todo mundo junto. Mas o José, quando seus irmãos estavam em casa, ele não podia ficar dentro de casa, porque eles odiavam ele, não aceitavam ele. Então ele foi o quê? Rejeitado pelos seus. Apenas o pai o amava, o trazia para junto de si, mas ele não tinha convivência com o resto da família, porque os seus irmãos não aceitavam. Foi uma das primeiras coisas que ele começou a passar. E José, naquele tempo, ele era o quê? Um adolescente. Um adolescente. Adolescente hoje, se ele começa a ser rejeitado de casa, ele vai para a rua. Vai fumar droga. Vai fazer um monte de besteira. José não fez. Ele continuou vivendo a vida dele, porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Porque o que o seu pai ensinava sobre Abraão e sobre o seu pai Isaac, ele procurava guardar e praticar. Mesmo tendo irmãos que o odiavam, que não aceitavam a presença dele, ele manteve a sua vida com Deus. Então, segundo, a primeira chance que os irmãos tiveram para rasgar a túnica que o pai deu para ele, eles rasgaram. Depois foi parar dentro de um buraco, uma cisterna, onde uma minhoca era mais alta do que ele, porque ele ficou dentro de uma cisterna a noite inteira. Se tivesse um bicho, a pessoa ia para dentro, ele mordesse e ele morresse. Ainda bem que não teve, porque Deus o protegeu. Aí tira ele da cisterna e vende ele para ir para uma terra distante, desconhecida, para morrer. Estava dentro do destino dele. E ele foi. Chega e entra num país, numa nação, como escravo. Como escravo. Como mercadoria. Ele não entrou lá como cidadão, mas entrou como escravo. Foi comprado como escravo e manteve a sua vida com Deus. Por isso que fala, o Senhor era com ele na casa do Potifar. Foi preso injustamente. O Senhor era com ele, que prosperou no cárcere. E ainda foi esquecido lá naquela prisão pela pessoa que ele revelou o sonho, que 3 dias estaria servindo o Faraó. Porque ele ficou na prisão onde Faraó mandava os seus prisioneiros. Aí no mesmo dia, simultaneamente, um teve um sonho que ele carregava na cabeça, esse era padeiro, 3 cestos de pães, e as aves dos céus vinham e comiam os pães nos cestos que estavam na sua cabeça. E ficaram perturbados com esse sonho. Aí José disse: o teu sonho é este. Os 3 cestos representam 3 dias. Daqui 3 dias você vai ser julgado, vai ser condenado e morto. E o seu corpo será pendurado no madeiro e as aves irão para comer a carne. Aí o outro que teve outro sonho, ele falou: havia um pé de uvas
E havia então 3 cachos. E eu pegava um cacho, cachos bonitos, e eu pegava um cacho e espremia na taça de Faraó. Ele disse: os 3 cachos também representam 3 dias. Você vai ser julgado, mas você vai ser absolvido. E aí vai ser restituído a você o cargo que você ocupava antes. Você vai servir a Faraó. Você vai estar no lado de Faraó. Aí José falou: ó, quando isso acontecer, não esqueça de mim. Livra-te de mim diante de Faraó. Só que aconteceu os 3 dias, o padeiro foi julgado, condenado, morto, pendurado lá, e as aves iam comer a carne dele. O copeiro foi julgado, foi absolvido, agora restituído ao cargo, só que ele esqueceu de José. Ele não falou nada com o Faraó sobre José. E passaram 2 anos quando o Faraó teve um sonho, revelação. Passaram 2 anos, José era na prisão. E o cara lá do lado do Faraó não lembrava de José por nada. Nem teve um sujeito lá pendurado lá e a carne sendo comida pelas aves. Ele não lembrou que José tinha falado aquilo no sonho, interpretando o sonho, que ele estava ali do lado do Faraó. Cada vez que o Faraó precisava de uma coisa que ele ia buscar, ele não lembrava. Eu estou nesse cargo, restituído, porque alguém interpretou o meu sonho. Mas ele não lembrava, não falava. Até que o Faraó teve aquele sonho dos 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria. Se Deus revelasse esse sonho a qualquer outra pessoa, não ia ter efeito, porque o Faraó era a autoridade máxima na terra naquele tempo. Como eu disse, o Egito naquele tempo era a capital do mundo. Era a capital do mundo. Então Deus deu o sonho para Faraó. E o Faraó ficou perturbado com esse sonho. E aí chamou os magos, feiticeiros, encantadores, sábios do Egito, e ninguém conseguia interpretar. Aí, depois de muito tentar interpretar o sonho do Faraó, aí o copeiro-chefe diz: não, tem um moço lá na prisão, ele interpreta sonho. Ele interpretou o sonho do padeiro, que foi condenado e pendurado. Ele falou tudo isso. Ele interpretou o meu sonho. Eu estou aqui do seu lado, mas ele interpretou o meu sonho. O Faraó falou: então traz esse homem depressa à minha presença. E José então foi apresentado a Faraó. E aí então o sonho revelado foi então falar o que ele representava. 7 anos de fartura haverá na terra do Egito, mas depois em seguida 7 anos de miséria, de escassez na terra do Egito. O Faraó ficou perturbado. E aí o que nós vamos fazer? 7 anos de fartura, tudo tranquilo, mas quando vier os 7 anos de miséria, os 7 anos de escassez, como nós vamos viver? Aí José diz: eu sei como. Que aquele que tem o Espírito do Senhor nele, a presença do Senhor é com ele não é problema, ele é solução. Se ele pega uma coisa com problema, ele resolve. Se ele está num lugar que surge um problema, ele soluciona. Agora, aquele que entra por Deus, ele cria problema e pula fora. E não resolve. Porque quem faz a obra é o Senhor. É dele, para ele são todas as coisas. Então a pessoa só anda com Deus, mas Deus não anda com ela. Como Deus andava com José, quando o Faraó falou: e aí, o que vamos fazer? Eu sei como. Fica perturbado, não, Faraó. O que nós vamos fazer? O que você tem que fazer? Nos 7 anos de fartura, escolha administradores em toda a terra. E aí junta aqui na parte, guarda como alimento. Mas quando chegar os anos de escassez e miséria, toda a terra terá
para se alimentar. A visão. Ele não falou assim, todo o Egito. Ele falou toda a terra. Se ele tivesse uma viseira, ele falava assim, a sua casa, Faraó, não vai faltar nada. Ele só via a casa do Faraó. Mas como ele não tinha, era a visão ampla, ele disse, toda a terra será abençoada, se alimentará, quando vier os 7 anos de escassez e miséria. Porque aquele que tem a visão ampliada, ele amplia a solução. Mas aquele que tem a visão prejudicada, às vezes ele nem consegue enxergar. Porque se José não tivesse a direção de Deus para apresentar a solução para Faraó, ele diria, Faraó, bom, vai vamos que todo mundo aproveite os 7 anos de fartura, os 7 anos de miséria, que se lasque todo mundo. Não, ele não fez isso. Ele apresentou a solução. E o Faraó, como nós vemos aqui, no versículo 37, o Faraó disse, o conselho foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Acharemos? Ninguém foi ousado levantar a mão e falar assim, não podemos achar. Todos os oficiais de Faraó se curvaram diante da palavra de Faraó. E o Faraó continua dizendo, depois disso, diz Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E o Faraó já vai pegando para si, administrará a minha casa. Isso quer dizer o quê? Que o José passou a administrar a própria casa do Faraó. Era ele que administrava. Ele que dava as ordens na casa do Faraó. E aí o Faraó, depois de tudo isso, o Faraó ainda fala, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu plano eu serei maior do que tu. Eu imagino, irmãos, que no tempo de José, o trono do Faraó não tinha enchido de teia de aranha. O Faraó sentava no trono dele, para quê? Por que ele ia sentar no trono? Se tinha um administrador direcionado pelo Deus Todo-Poderoso naquela terra. Tinha um homem que resolvia o problema. Tem uma palavra aqui que ele fala no versículo 44, ele diz assim, diz ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Está no versículo 44, no mesmo capítulo 41. Olha só o que o Faraó falou para José. Ele disse, José, eu sou o Faraó. Eu sou o Faraó. Mas aí ele fala, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Isso quer dizer que ninguém locomovia, ninguém fazia nada se José não autorizasse. E dando um estudo sobre esse acontecimento, foi o único caso que existiu em todo o Egito até os dias de hoje, foi esse de José, governador, que nunca teve antes e depois da morte de José, não teve outro governador do Egito, não. Porque a nação Egito existe, mas não tem governador que governa todo o Egito. Pode ter governador de uma província, de um estado, um prefeito de uma cidade egípcia, mas o governador governa toda a terra do Egito.
Deus criou esse carro para entregar na mão do teu servo. Mas por quê? Porque Deus andava com ele e não ele com Deus. É isso que Deus quer tratar comigo e com você nesta semana. Para sermos felizes na nossa administração. Administrar a nossa vida, administrar a nossa casa, administrar nossas finanças, administrar o ministério, administrar a família com sucesso. Tem que ter a presença de Deus. A gente pode ser experiente na vida, pode ter tido experiência na vida, pode ter estudado para isso, mas sem a presença de Deus, nada acontece. E pode chegar um ponto da vida que só Deus pode resolver e solucionar. Só Deus pode mudar situações. Por isso que José, como alguém que agradou ao Senhor, e Deus andava com ele. Salmo 37, 4. Ele agradava a Deus e o Senhor o abençoava. Salmo 37, 5. Então o José entregou o seu caminho, o seu destino nas mãos do Senhor, confiou ao Senhor e deixou que tudo Deus fizesse. Olha, não é alguma coisa não, tudo Deus fizesse. E aí vocês viram comigo a nossa caminhada de José, desde a sua casa, odiado pela sua família e irmãos, que era, sabe quantos anos José tinha? Quando ele foi vendido, 17 anos. Ele era um adolescente. Quando ele foi para a terra do Egito, ele tinha 17 anos. Quando ele assumiu o Egito, ele estava com 30 anos. Estava com 30 anos. Ele era ainda um moço, jovem, 30 anos de idade. Porque esse José tinha a presença do Senhor. E a presença do Senhor, irmãos, em nossa vida, faz acontecer, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Você quer que Deuteronômio 28, de 1 a 14, cumpra na tua vida? Então agrada o Senhor e entrega na mão dele o seu destino, o seu caminho. Confia nele e deixa ele agir. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar e cumprir, virá sobre ti e te alcançará todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será o fruto do teu solo, a cria dos teus animais. Bendito o fruto do teu ventre. O Senhor te abençoará de tal maneira o teu cesto e a amassadeira, que é o seu trabalho. O seu trabalho será abençoado. Por um caminho os inimigos vêm contra ti, mas por 7 eles fogem da tua presença. E o Senhor determina que a bênção esteja contigo e em tudo que você colocar a mão. Você pôs a mão, é a mão de Deus está ali. Tudo que você colocar a mão, o Senhor determina a bênção. E os teus celeiros serem fartos. O Senhor, Ele te abençoa de tal maneira que os povos da terra verá que você é chamado pelo nome do Senhor, terá medo de ti. O Senhor determinará a chuva no seu tempo para abençoar a sua vida, o fruto do teu trabalho e de tudo aquilo que você trabalha e faz com as mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo. Se obedeceres ao Senhor teu Deus, ouvindo a tua palavra, guardando e praticando. Esse é o segredo da vida de José, da administração de José. Esse é o segredo. Porque ele viveu Deuteronômio 28, de 1 a 14, por quê? Porque ele agradava ao Senhor. Deus vai andar com quem não me agrada? Claro que não. Que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Você anda com quem não te agrada? Você fica andando com a pessoa do baixo para cima? Convivendo com essa pessoa para lá e para cá? Ligando para essa pessoa que te responde mal?
que não faz a sua vontade e vai criar fora? Claro que não. Então a gente que agrada ao Senhor, Deus anda com a gente. Não é a gente que anda com Ele. E essa diferença é muito grande. Porque quando vier alguma influência externa, não muda o nosso comportamento e atitude, porque a nossa vida é coordenada, conduzida, manuseada pelo Deus Todo-Poderoso. É Ele que coordena. Então tudo que vier externamente, positivo ou negativo, não nos influencia, porque está de dentro para fora a presença do Senhor. Agora, aquele que anda com Deus está de fora para dentro. Está de fora para dentro. Então, ele deixa a desejar. Essa é a palavra do Senhor para ser feliz na administração. Senhor, a tua palavra veio ao coração da tua igreja e eu te agradeço. Agradeço ao Pai pela vida de todos e peço a Deus que fique gravado nas tábuas do coração e do entendimento de cada um de nós esta palavra, porque assim, ó Pai, as influências externas não mudarão nossas atitudes e comportamento no Senhor, porque o Senhor está dentro de nós, pelos teus ensinamentos, e assim, ó Pai, nós poderemos, ou o Senhor poderá contar com a nossa vida para cumprir os teus propósitos aqui na terra, assim como o Senhor fez na vida de José. Então, ó Pai, ajuda-nos a te agradar, Senhor, a entregar nas tuas mãos o nosso caminho, o nosso destino e deixar o Senhor agir, da tua vontade ser realizada e se cumprir em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque assim, ó Pai, o Senhor terá sempre o melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos desfrutar do melhor dessa terra, não depois que partimos daqui, mas ainda aqui, nessa terra, viveremos o melhor dessa terra, em nome de Jesus. A você e na sua casa, que a bênção esteja contigo, e em tudo que você colocar a mão, agrade ao Senhor, entregue ao Senhor o teu destino, confia nele, porque o mais ele fará, e assim você também terá sobre ti as bênçãos de Deuteronômio 28, de 1 a 14, em nome de Jesus. Amém.